Vamos dar início a uma live top hoje, ímpar. Nós sabemos que com essa pandemia aí o país atravessa um momento difícil, um momento não muito fácil. O país está vivendo uma grande tragédia hoje nas pequenas, médias e pequenas empresas. Muita gente não pensa assim, mas é uma realidade. E nós vamos estar aos poucos tomando conhecimento do que está acontecendo. Nós sabemos que há muitos empresários aí que desistiram, que estão passando um momento difícil para retornar aí às suas atividades. Para isso nós vamos trabalhar uma temática hoje muito interessante, que é cooperação com estratégia para as pequenas e médias empresas. Vamos trazer nessa noite um especialista muito sábio nesse conhecimento, e nós vamos estar aí trazendo informação bastante para vocês. Então, eu queria chamar, que já está conosco aqui, já está na sala, o nosso convidado dessa noite, que é o Adriano Arthur Disman, está aí. Eu vou localizar ele aqui e vou chamá-lo para que a gente comece o nosso bate-papo dessa noite. Já falei um pouco aqui sobre você, né? Tem larga experiência também profissional na condução de projetos coletivos, individuais também. Como executivo, é mentor, palestrante, consultor e organizacional. Adriano foi um dos palestrantes do primeiro encontro de redes centrais de negócio que aconteceu em Fortaleza. Foi uma palestra comentada até hoje, foi uma maravilha. Aí é conhecedor do associativismo, de centrais de negócio. Hoje tem muita informação para nós. Vamos falar exatamente do tema que já foi citado: cooperação com estratégia para as pequenas e médias empresas. Meu professor, fala um pouco de você. Eu estava olhando o seu currículo, tem que ser um dia para chegar nele, todos os itens. Mas fica à vontade, fala um pouco de você, de onde você vem, da Alemanha. Você é generoso, Vieira. Boa noite ao Vieira e aos seus seguidores. Eu agradeço, antes de mais nada, o convite para estar com vocês aqui. Eu sou de origem alemã, minha família é de origem alemã, mas nós estamos no Brasil há quase 200 anos, então nossa família é brasileira, né? Só tenho mais o sobrenome e alguns costumes ainda que se preservam, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo povo do Nordeste, viver aí 8 anos em Pernambuco, na cidade de Gravatá, então conheço relativamente bem os costumes, né? E tive a oportunidade de viajar pelo Nordeste todo, Ceará, né? Tenho grandes amigos aí em Fortaleza, né? Pessoal da Novo Gás, né? Então a gente tem um vínculo muito forte de carinho e de admiração pelo povo nordestino. Eu tenho uma convicção de que é um povo muito sofrido, mas é um povo também de muito empreendedorismo, né? E a cooperação, né, Vieira, como tu falasse, é uma das estratégias que pode ajudar muito, especialmente as micro e pequenas empresas. Se a gente observar, a gente vai ver que as grandes empresas já cooperam há muito tempo. E a gente demorou para entender que os pequenos precisariam também utilizar dessa estratégia para se desenvolverem e para conseguir um espaço mais importante no mercado. Mas eu tenho uma vivência como profissional, eu sou também empreendedor, tive empresas nas diversas áreas, na área do comércio, na indústria, né? Fui funcionário público também por um período, e sempre senti muito de perto as dores do pequeno empresário. Em 94, quando eu decidi entrar na área da consultoria, as pequenas empresas estavam vivendo uma transformação semelhante com o que está acontecendo hoje. Era a transformação da informatização. Quando se começou a informatização foi lá nos anos 94, 95, e isso tudo era uma novidade, era um desafio enorme para as pequenas empresas, né? Eu me lembro que quando entrou o ECF, que é o cupom fiscal,
isso foi uma revolução, foi um grande problema para muita gente, porque não havia a mínima estrutura de informatização dentro das empresas. E agora nós estamos de novo perante uma nova mudança de cenário com a digitalização, né? E isso acelera os negócios, por um lado, né? Facilita os negócios, mas tira muita gente do jogo, né? E os pequenos empresários, as pequenas empresas, os pequenos empreendedores sofrem muito com isso, porque tem uma série de problemas, entre elas capital, né? Às vezes acesso a capital, tem acesso, dificuldade de contratar pessoas especialistas, né? Muitas vezes até o próprio empreendedor não tem a compreensão clara do que ele tem que fazer. Então, durante esses anos todos, eu sempre me dediquei à pequena empresa, porque eu acho que é ali que acontece a transformação, né? Eu entendo também que a pequena empresa ela tem um fator social extremamente importante que a gente às vezes não se dá conta, né? Da geração de renda nos locais onde ela está instalada, a geração de emprego onde ela está instalada e a geração de novos empreendedores. Porque, olha só, se a gente olhar para a maioria dos pequenos empreendedores, a gente vai ver que eles eram primeiro empregados para depois, né, empreenderem, buscarem através do empreendimento, de um CNPJ, a melhorar a sua condição de vida, né? Então, a grande maioria das empresas brasileiras nasceram dali, da pequena empresa, de pessoas que trabalharam como empregado por algum tempo e que, em determinado momento, se encorajaram para empreender, né? E eu acho que são passos que cada vez mais nós vamos ter que dar, porque as MEI hoje nada mais são do que pequenas empresas individuais, né? Onde uma pessoa tem que pensar em todo o processo. Um cabeleireiro, por exemplo, ele tem que ser bom na parte que ele faz de corte de cabelo ou enfim, da parte estética, mas ele precisa administrar um negócio. Precisa cuidar do caixa dele, ele precisa cuidar do investimento, ele precisa cuidar de tecnologia, né? Ele precisa cuidar de relacionamento com os clientes. Então, há uma série de desafios para esses empreendedores e fazer isso sozinho é uma tarefa hercúlea, né? Então, a cooperação facilitaria muito esse trabalho se ela estivesse mais presente nas pequenas empresas. Que maravilha. O Calliope está falando aí, é verdade. Tem muitas pequenas empresas que estão sofrendo ainda. O primeiro é falta de informação, né? E informação é uma coisa essencial hoje para qualquer negócio que está começando ou que já existe, né? Neste tão sofrido movimento, né, que o micro e pequena empresa, o empresário vive por causa dessa tragédia aí que está acontecendo no país, qual a solução para isso? Nós temos, né, Vieira, eu fico me perguntando, durante esses anos todos, eu ficava me perguntando o que é que acontece, né? Porque, olha só, se a gente olhar, por exemplo, para um grande fomentador da pequena empresa, que é o Sebrae, e eu fui consultor do Sebrae durante muito tempo, o Sebrae ele faz um investimento enorme no apoio às pequenas empresas, mas é dando ferramentas. Eu ensino a fazer o fluxo de caixa, eu ensino a fazer custos, eu ensino a fazer marketing, ferramentas. Qualquer organização, gente, ela está baseada nos conceitos do seu dono. Se ele não souber usar essas ferramentas ou não achar que essas ferramentas não são importantes, não muda nada, né? Não adianta eu ter a ferramenta se eu não sei utilizá-la, né? Não adianta eu ter a ferramenta se eu achar que ela não é importante para o meu negócio. Então, Vieira, a questão que me parece, e eu tenho debatido isso em diversos momentos com o pessoal do Sebrae, inclusive, que nós temos que pensar muito, não é muito mais, mas nós precisamos dar mais atenção para a questão comportamental, né? A maioria do empreendedor, ele não se conhece, ele não sabe quais são os seus potenciais. Porque olha só o que acontece. Quando o empreendedor resolve fazer o empreendimento, colocar a sua empresa, ele vem da área operacional das empresas, né? Então, vamos lá, pegamos um bom vendedor, ele resolve ser dono de uma autopeça, por exemplo. Eu estou vendo que tem pessoal da autopeça aqui, né?
ele resolve ser dono da autopeça. Bom, mas a expertise dele é venda. E a empresa, ela tem um conjunto de coisas que tem que ser observadas. É a questão da venda, a questão da compra, a questão da gestão de pessoas e da gestão financeira. Só que ele domina só uma expertise. Ele não domina as três, ou as quatro, aliás. Então, faltam três aí para ele se desenvolver. E aí, como ele é um bom vendedor, ele imagina que tudo se resolve com venda, né? E venda tem uma ela realmente puxa o comércio, né? Se a gente pensar no comércio, ele puxa o comércio, e a indústria também, né? Mas a venda por si só não é o suficiente, porque se vendeu e não recebeu, quebrou a empresa. Se vendeu e não tem pessoas qualificadas para entrega, ele vai ter sérios problemas com o cliente e eles não entram na recompra. Então, é um conjunto de coisas que precisam funcionar. E o empreendedor, ele muitas vezes não se desenvolveu para esse conjunto de coisas. Então, quando vem o Sebrae dando ferramentas para ele, não é o suficiente, né? Porque ele não tem consciência, muitas vezes, que ele precisa se desenvolver em outras áreas. Então, esse talvez tenha sido, na minha opinião, é um dos maiores problemas, né? De falta do empreendedor se conhecer primeiro e entender quais são os seus potenciais e quais são os seus gaps para se desenvolver e ter a humildade de buscar esse conhecimento. O que acontece muitas vezes, né? A empresa vai bem, ela sai andando bem, né? Ela vai bem e tal, e aí o empreendedor acha que está tudo certo. Eu estou indo bem, do meu jeito está dando certo, né? Bom, isso tem um tempo, né? Esse ir bem tem um tempo. Ele precisa compreender que para o negócio crescer, ele precisa crescer junto, como empreendedor, né? Como empresário. E aí, isso é muito mais difícil. Eu gosto de dizer que quando a gente empreende, a gente vira um empregado 24 horas no primeiro momento. A gente está à disposição da empresa 24 horas, trabalha feito um doido, né? Mas o resultado que a gente gera é um resultado relativamente pequeno em relação ao esforço que a gente faz, né? Mas é normal que isso aconteça no primeiro momento. O que não é normal é a empresa passar a vida toda, o empresário passar a vida toda com um trabalho enorme, carregando uma carga enorme, se estressando, né, tendo dificuldades no seu relacionamento, inclusive familiar, com os funcionários e tal. Isso não é normal, porque isso demonstra a falta de evolução como empreendedor. Então, eu acho que a pequena empresa, o pequeno empresário, ele precisa entender isso, que ele precisa evoluir junto com o seu negócio. O seu negócio não vai crescer se ele não crescer como empreendedor. Ele tem que deixar de ser empregado 24 horas. E o que significa isso, empregado 24 horas? Está correndo o tempo todo atrás da máquina, né? Ele precisa inverter esse processo. Em determinado momento, ele tem que assumir o protagonismo para ele e deixar de correr atrás da máquina e engajar os seus funcionários para que eles ajudem ele a desenvolver o negócio dele. Só que, para isso, ele precisa ter maturidade suficiente para dar espaço para esses funcionários, dar autonomia para esses funcionários. E isso é maturidade, isso é o tempo que vai mostrar o desenvolvimento dele. O Isaac Adizes é um autor húngaro, aliás, da Iugoslávia, e ele estudou há alguns tempos atrás, e eu ainda não consegui encontrar um estudo que fosse melhor do que esse, os ciclos de desenvolvimento das empresas. E ele demonstra que o ciclo de desenvolvimento das empresas ele é muito semelhante ao ciclo de desenvolvimento dos seres vivos de forma geral, né? Ele é concebido, ele nasce, se desenvolve na primeira fase ali, depois ele vira uma criança, depois ele vira um adolescente e chega na plenitude, né? Então, esse é um processo de crescimento dos seres vivos e as empresas são exatamente iguais, né? Olha só, o que acontece? Lá no começo, quando a pessoa pensa em empreender, ele começa a namorar com a ideia, né?
Ele começa a testar a ideia com uma pessoa, com outra pessoa, e aí vai maturando e daqui a pouco ele decide, então, eu vou empreender. Bom, aí começa a concepção do negócio. Quando ele decide como é que ele vai empreender, ele faz uma aposta, ele diz mais ou menos o seguinte: eu aposto que o mercado vai valorizar meu trabalho, ou aquilo que eu vou oferecer. E aí ele formula o que a gente chama de estratégia. O que é isso? É como eu vou jogar esse jogo, como é que eu vou ganhar esse jogo do qual eu estou apostando. Né? E a partir desta estratégia, ele começa a desenvolver a operação do negócio dele. O que acontece na prática? Isso é feito de forma muito empírica, né? Não tem uma... Isso, às vezes até não, o próprio empresário não tem muita clareza disso. Mas é isso que acontece na prática. Aí quando ele bota um negócio, o negócio começa a ter os seus primeiros clientes, o negócio começa a ter seus fornecedores, ele começa a entrar numa estabilidade financeira, ele ainda está na primeira infância. Né? Ele nasceu o negócio e começou a aparecer para o mercado, ele está começando a ter um certo sucesso. E aí, nesse período, o dono do negócio, ele é o cara que trabalha muito. Ele é um né? Por isso que eu falo que é empregado 24 horas, ele é empregado da própria empresa. Né? Trabalha muito, é muito esforço. E isso também é natural. Né? Agora, depois, quando a empresa está estável, começa a formar os seus clientes, começa a se expandir, aí acontece duas coisas. Ele se acha grandão, né? Pô, aí eu sou o cara, fui empregado, agora botei minha empresa está crescendo. E aí ele se enche de autoridade, vamos dizer assim, né? E essa arrogância que é natural do vencedor acaba criando um problema para ele também, porque ele não consegue mais enxergar outras coisas na volta, né? Porque ele se acha, né, a pessoa que realmente é vencedora. E não dá para tirar o mérito. Só que o vencedor, ele tem um tempo, depois ele precisa começar de novo a buscar uma outra etapa, né, de crescimento. E aí ele entra numa fase que o Adizes chama de adolescência. A adolescência empresarial nada mais é do que a adolescência que nós vivemos. A gente não queria perder as oportunidades, vamos dizer, as facilidades da criança, e a gente também não queria assumir as responsabilidades de adulto. O que é isso na empresa? As facilidades da criança é todos os processos informais. É tudo na confiança. Eu compro, às vezes, de algumas formas que não deveria, né? Tudo informal, todo mundo é amigo, todo mundo todo mundo é confiável. Bom, o que é responsabilidade de adulto? Quando a minha empresa cresce, eu preciso formalizar os processos. Eu não posso mais estar dependendo só de pessoas, eu preciso depender de um sistema que me ajude a controlar o negócio e, a partir desse sistema, eu alavanco o meu negócio. O que isso significa na prática? Admitir, e quem tranca a empresa ou quem permite que a empresa se desenvolva é o próprio empreendedor. Quando ele admite que ele não sabe tudo, que ele precisa de pessoas com outras competências ao lado dele, ele começa a reconhecer o que eu chamo de hierarquia do conhecimento. Vou dar um exemplo prático disso. A maioria de nós não somos especialistas na área de TI, por exemplo, de informática, né? Então, quando a gente traz uma pessoa dessa área para dentro da empresa, a gente está trazendo um especialista nessa área. E esse especialista, naquele processo, ele tem muito mais conhecimento do que o próprio dono do negócio. Então, a hierarquia do conhecimento é reconhecer isso. Eu sou o dono do negócio, mas nesta área, essa pessoa é muito boa. Portanto, eu tenho que escutá-la, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que entender o que ele está querendo me dizer e tenho que usar as competências dele para desenvolver meu negócio. Então, reconhecer a hierarquia do conhecimento é reconhecer que eu não sei tudo, né? E que eu preciso de outras pessoas com outras competências para
me ajudar a desenvolver o meu negócio. Esse mesmo processo acontece na cooperação, né? Muitas vezes a gente... Mas eu acho que esse talvez a gente pode falar depois um pouquinho, quando a gente falar sobre centrais de negócio. Ok. Meu amigo, muitos empresários, principalmente os pequenos, mesmo sozinhos, ele tem muitos projetos, tinha muita empresa aí que tinha uns projetos para esse ano, né? E foi tudo assim interrompido por conta dessa pandemia aí. E a gente percebe, e você que estamos sempre no mercado e acompanha essas pessoas, a gente percebe que tem muitos deles aí que realmente estão desmotivados por conta de tudo que aconteceu, né? Agora, o que realmente enfraqueceu a livre concorrência e os pequenos negócios? Olha, Vieira, aconteceu uma coisa... Primeiro, a pandemia, ninguém conseguiu prever ela com a devida antecedência, né? E aí a gente tem algumas questões que mostram as fraquezas do pequeno empreendedor, né? Uma delas é a sua fragilidade em relação à questão financeira. A maioria das empresas não tem uma boa gestão financeira. E a gente tem no Brasil um modelo de crescimento que ele está baseado no endividamento. E eu até não acho que isso está errado, não tenho juízo de valor sobre esse assunto. Porque o pequeno empresário ele tem pouco capital e ele precisa, às vezes, tomar algum risco para poder crescer. Então, ele tem ele tende a buscar empréstimos, a se endividar para poder crescer, e isso é uma estratégia que, nesse momento, se mostrou bastante perigosa. Então, o descontrole da questão financeira foi um dos grandes problemas, né? Tem um outro problema que eu acho que também nós temos que aprender com ele, que é a questão de ver o cliente de forma diferente. Nosso jeito de fazer negócio, ele é transacional. Se você observar as nossas promoções, por exemplo, você vai o tempo todo ouvir falar de preço. Preço, 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 preço. O que é isso? Eu estou só preocupado com a transação. Só de vender produto, o foco todo está em cima do produto e preço. Isso é transacional. É muito presente esse tipo de estratégia na área dos alimentos, na área do móvel, nas áreas de material de construção, né? Na área de autopeças, né? Então, nós temos diversos segmentos onde preço e produto estão sempre muito presentes. Há algum tempo, e isso não é coisa de agora, isso vem vindo há algum tempo, as pessoas dizem assim, mas a minha loja está com menos movimento, né? Elas estão percebendo um sinal, o cliente está entrando menos. Mas será que ele está deixando de comprar? Vamos pensar isso até antes da pandemia, tá, gente? Ele não está deixando de comprar, ele só está comprando de outro jeito. E a gente não percebeu isso, né? Então, eu tenho um problema financeiro que aconteceu, eu tenho um problema de desaparecer o meu cliente, e no lugar disso eu não tenho nada. O que seria esse nada? No lugar disso eu deveria ter um sistema relacional. A maioria do nosso comércio não sabe quem são seus clientes, porque simplesmente tira uma nota lá do consumidor. Então, eles não sabem onde é que esse cara mora, qual é o telefone dele, onde é que é o e-mail dele, o Facebook, ele não sabe nada. E aí, como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Né? Então, o pequeno empresário, o empreendedor, ele teve problemas nisso, ele não tinha o básico bem feito, que era gestão financeira e uma boa relação com o cliente, saindo fora do transacional e indo para o relacional. E o que aconteceu com as grandes organizações? As grandes organizações, elas rapidamente se adequaram. Primeiro, elas não tinham um problema financeiro, né? Porque a nossa crise não é uma crise econômica, é uma crise sanitária, não é econômica. Então, eles não tinham problema financeiro. Além disso, esse grupo de grandes organizações tem acesso a crédito,
que os pequenos não tinham. E o nosso governo, o governo federal, apesar de ter feito alguns movimentos assertivos, demorou muito para se dar conta de que o pequeno empresário precisaria um apoio muito mais efetivo do que simplesmente boas intenções, né? E eu quero reconhecer aqui, é importante que a gente faça esse reconhecimento de que houveram uma série de medidas assertivas. Por exemplo, essa ajuda de R$ 600 aqui que foram dados para 65 milhões de pessoas, isso é uma quantidade enorme, ajudou muito os negócios a se manterem, né? Porque esse dinheiro foi injetado na economia de base do Brasil, né? As pessoas gastaram esse dinheiro comprando alimento, comprando material de higiene, comprando remédio na base, né? Produtos que nós fazemos no Brasil. Então, eu acho que foi muito assertivo isso, e a crise não foi pior por causa dessa medida assertiva. Porém, só isso não foi suficiente. O empresário precisa de mais. E aí se demorou muito para trazer uma solução ou um aporte de recurso adequado que pudesse chegar na ponta, né? A gente viu até o mês de julho, agosto, uma gritalhada danada porque os recursos não chegavam, né? Então, o acesso ao crédito foi um dos grandes problemas também, né? Então, olha, o cliente desapareceu, né? Eu tenho problema financeiro. Em compensação, os meus grandes concorrentes não têm problema financeiro e têm acesso ao crédito, né? Como o cliente desapareceu e mudou o sistema de compra, ele começou a comprar online, os grandes grupos rapidamente se adequaram, né? E os pequenos não conseguiram fazer a digitalização dos seus negócios numa velocidade adequada, né? Pelos problemas que eu já mencionei antes. Então, esse momento é um momento trágico para os pequenos negócios, porque os pequenos negócios estão perdendo espaço e não estão se percebendo disso. Uma outra coisa interessante é que a gente nota, a gente diz assim, está entrando menos gente no meu negócio. As pessoas da sua cidade estão comprando de outro jeito. Elas não vão mais ao negócio. E o comércio tradicional, ele só enxerga o cliente, ele começa a enxergar o cliente quando ele bota o pé para dentro da loja. Antes disso, ele não enxerga. E quando ele não consegue enxergar o cliente antes, quando ele está na trajetória de compra, o jogo fica perdido, praticamente sem jogar, né? Porque temos grandes ofertas, oportunidades para esse consumidor que o pequeno comerciante nem sabe que está sendo feita. Então, o que acontece na prática? Às vezes o vizinho da loja está comprando os produtos da loja através da internet, né? E o lojista nem fica sabendo disso, né? Então, o que acontece? Uma migração de volumes de compra de mercado para as grandes organizações. E isso tem sido um problemão enorme, e me parece, Vieira, que isso vai ser muito difícil dos pequenos negócios superarem. Então, a fatia do bolo dos pequenos negócios diminuiu. Esta é a verdade. Diminuiu, né? E a gente não está dando conta ainda desse problema. Então, acho que essa é a grande sacada. A gente se dá conta de que a fatia diminuiu, que tem novos concorrentes trabalhando na calada, assim, próximos da gente, e a gente nem está percebendo isso que está acontecendo. Então, a digitalização é um processo que não tem volta, nós temos que acelerar isso. E a gente sabe que para fazer uma boa digitalização de uma empresa, a gente precisa ter processos bem organizados, a gente precisa ter controle de estoque, que a maioria não tem, né? Então, como é que faz uma venda online se não tem controle de estoque, né? É impossível. Você vai fazer um monte de bobagem, né? Então, é importante que o empreendedor se dê conta de que ele sozinho ele não consegue fazer isso num tempo tão curto como nós temos. E aí, gente, a união dos pequenos empreendedores é fundamental. E aí alguém diz assim, puxa, mas eu vou me juntar com o meu concorrente? Sim, gente, vamos se juntar com o concorrente, porque tem um cara muito maior que os dois que estão na cidade, por exemplo, ou os três, que está comendo o nosso mercado.
Então, a gente está perdendo venda de dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, para instituições que estão em outros estados, muitas vezes, ou são grandes organizações, que chegam de forma muito mais assertiva no nosso cliente do que a gente. Então, nós temos, juntando com um concorrente, por exemplo, nós temos interesses comuns. E o interesse é de manter o mercado local. Né? Então, a gente precisa ter essa visão de que não adianta eu ficar brigando com o meu concorrente, meu vizinho aqui do lado, porque os dois estão perdendo para um terceiro que eu não estou enxergando. Verdade. É desse jeito. O digital ele vai avançar, não tem perigo. Quem não gostar vai ter que entrar no barco. Ou entra no barco, ou então fica lá para o finalzinho. Porque assim, e essa brincadeira é boa. O consumidor ele gosta dessa brincadeira do digital. O que você falou, um ponto muito forte aí, que foi exatamente essa questão do estoque. Porque eu já percebi numa loja que o pessoal começava a pedir via e-commerce ou aqueles outros aplicativos que estão no auge, e o e-commerce e essas coisas todas aí. E eu percebi numa loja uma vez que o pessoal pedia, mas não tinha o produto. Não tinha isso. Como ele está em casa, sentado na frente da TV, ele, se não tem, eu vou nessa outra aí, vai. E ele começa agora a aderir a uma outra marca, a outra bandeira, porque lá nessa tem. Então, o pequeno que não se unir e gerar um resultado coletivamente, vai ficar difícil, porque é no coletivo que você busca a informação, é no coletivo que você cresce, é no coletivo que você pode ter um bom fechamento com taxa de cartão, é no coletivo que você pode fazer um treinamento coletivo para todos os funcionários, enfim, tem uma série de coisas que precisa. Só que as pessoas às vezes têm um negocinho, não, para mim tá bom aqui, mas se tá bom aqui, com o tempo ele vai desaparecendo, aí ele fica sem esse bonzinho, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Como a cooperação pode combater a desigualdade social e econômica? Excelente pergunta. A gente não se dá conta porque a gente pensa que a gente fala muito de negócio, né? Do negócio se fortalecer. Mas olha só, vamos de novo pensar o seguinte, que uma grande empresa que vende na nossa cidade, ela retira recursos desta cidade para levar para um outro centro. Vamos imaginar que a sede dela esteja em São Paulo. Então, esse recurso sai de Fortaleza e vai para São Paulo, sai de Crato, vai para São Paulo, sai de Sobral, vai para São Paulo. Né? A empresa local aplica os seus recursos na própria cidade. Né? O empreendedor, ele investe na própria cidade, ele amplia seu negócio, ele compra talvez um prédio, né? Ele investe, em regra, na própria cidade. A outra questão é a seguinte, ele emprega pessoas da cidade, que também investem na cidade. Então, quanto mais forte for os negócios locais, mais forte vai ser a cidade, gente. Então, eu acho que essa percepção a gente precisa passar para o coletivo. Agora, primeira coisa, tem que o próprio dono, os donos dos negócios precisam ter clareza disso. Né? Segunda questão, eles juntos precisam promover o comércio local, para que as pessoas se dêem conta que comprar na cidade é ajudar as pessoas da própria cidade. Né? Então, isso é uma das coisas importantes que a gente tem que falar sobre isso. Bom, mas aí a gente vai dizer assim, poxa, mas na minha cidade tem 5 supermercados, todo mundo é concorrente. Ok, nós somos concorrente aonde? Na venda, né? Mas não somos concorrentes na ampliação e manutenção do mercado local. Então, se os 5 se unirem para desenvolverem uma campanha, por exemplo, de valorização do mercado local, os 5 estão se ajudando. Né? E a gente fica pensando muito no negócio da gente. Né? Em São Paulo tem uma rua que chama-se, em São Bernardo, aliás, uma rua que chama-se Jurubatuba. Quem for a São Paulo pode ir lá visitar essa rua. É a rua dos móveis, lojas de móveis. É uma ao lado da outra. Deve ter aí, nos 5 quarteirões, deve ter umas 80 ou 100 lojas de móveis. Todas elas são concorrentes. Tá?
Mas qual é o problema comum que eles têm lá? É gerar fluxo para a Rua Jurubatuba. Então, o que através do Sebrae, uma assessoria do Sebrae, um projeto do Sebrae, eles desenvolveram? Eles desenvolveram um festival de imóveis da Rua Jurubatuba. Então, isso significa... E o que eles fizeram? Eles fizeram todo um aporte de campanha publicitária na televisão, no rádio, no jornal local, para que as pessoas pudessem ir para a Rua Jurubatuba e comprar móveis. Conseguiram que a prefeitura urbanizasse a rua, colocasse lá uma grama sintética, colocaram bancos, né, para as pessoas poderem descansar, mas o que queriam? Fluxo na Rua Jurubatuba. Bom, se tem 80 ou 100 lojas nessa rua, o papel do lojista é pegar o cliente quando ele entrar na loja, fazer o trabalho dele, né? Agora, qual é que foi o papel do conjunto de lojistas da Rua Jurubatuba? Botar gente na Rua Jurubatuba para vender imóveis, né? Então, dá para fazer coisas juntos, e é concorrente um do lado do outro, né? Lá no Brás, em São Paulo, também tem um exemplo da área de restaurantes. Tem uma região ali que tem diversos restaurantes, e as pessoas não iam naquela região, tinham, né, elas iam comer próximo onde elas estavam. O que eles resolveram fazer? Contrataram algumas vans para buscar as pessoas nas proximidades e largar na rua dos restaurantes. Bom, na hora que chegou na rua do restaurante, cada cliente vai buscar o prato que lhe interessa. Então, são concorrentes? Somos, mas em outras coisas nós somos parceiros, nós temos que buscar parceria, né? A gente vê algumas coisas. Existe um ditado, né? Você deve conhecer bem, Vieira. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, olha só, quando a gente tem pouca farinha, a gente busca primeiro o seu pirão, né? Isso é puro individualismo. Quando a gente poderia estar juntos, buscando como se faz mais farinha, né? É verdade. Seria muito mais inteligente, né? Vai dar muito mais pirão, todo mundo vai comer bastante, a gente tem que fazer farinha. Um exemplo disso, tá? Como é que isso funciona na prática? Ali em Minas Gerais tem uma série de pequenos fornecedores, fabricantes de queijo, na Serra da Canastra, né? E aí no Ceará tem exemplos desses, no Piauí também tem, na área de mel, tem diversos exemplos, na área do caju também tem um exemplo desse. Esses fabricantes de queijo, eles tinham um mercado muito restrito, é um mercado muito pequeno. Então, eles se juntaram para conseguir um selo de procedência e, a partir da qualidade do queijo que eles produziam, eles abriram novos mercados. Então, a gente vai vendendo queijo para São Paulo, vai vender para o Rio de Janeiro. Individualmente, eles não iam conseguir fazer isso. Agora, em conjunto, com um selo de procedência, com um selo de garantia, eles conseguiram fazer, né? O pessoal aí do Piauí, que fabrica mel, aliás, que extrai mel ou invasa, eles exportaram através de um selo de procedência, né? Então, esses são exemplos práticos de como a gente pode fazer mais farinha, cooperando, né? E aí tem diversos outros exemplos que a gente pode ir pensando que existem problemas comuns para todos, né? E que a gente pode resolver junto. Eu penso o seguinte, que a gente precisa ver onde é que estão os pontos de convergência. Não adianta, há um tempo atrás, alguns empreendedores pensarem em tabelar preço, por exemplo. Vamos fazer tudo o mesmo preço para a gente evitar concorrência. Não é por aí, gente, né? Cada um tem que fazer o seu trabalho, fazer bem feito. Se o cliente entra na sua loja, você tem que dar um jeito de vender. Agora, mantenha o público na sua cidade, comprando do comércio local. E isso vai gerando emprego local, vai fortalecendo o comércio local e vai gerando novos empreendedores. Porque, Vieira, o pequeno negócio é um nascedouro de novos empreendedores. Você já percebeu quanta gente começa ali no pequeno negócio, fica trabalhando um tempo ali e daqui a pouco está empreendendo? Ele é um nascedouro de empresas, né? A gente não pode acabar com esse berçário de desenvolvimento que é o nosso pequeno negócio. Então, a gente precisa fortalecer esse tipo de empresa, né, de forma bastante, assim,
vamos dizer, incisiva, e eu acho que existem movimentos nessa busca, nesse caminho, porém, o pequeno empresário ele tem um problema que eu acho que é muito sério. Ele fica esperando que alguém resolva o assunto para ele. Eu vou dar um exemplo disso na área de supermercado. No ano passado, eu participei fui um palestrante na Feira de Supermercadistas de Belo Horizonte, na AMES, né? E lá tem o comitê das centrais de negócio. A entidade, a AMES, ela organizou todo o encontro das empresas, das pequenas redes locais, para que elas se juntassem e formassem uma grande rede e pudesse, a partir dessa organização maior, se unir para poder buscar novas condições de compra dos fornecedores. Só que o pequeno empresário, os grupos que estavam lá, ficaram esperando que a entidade fizesse por eles, que ela tomasse a iniciativa de buscar os fornecedores, que ela buscasse a iniciativa de liderar o processo. Não é por aí. A gente precisa pegar para a gente a responsabilidade. O empreendedor precisa pegar para ele a responsabilidade. Ele tem que ser o protagonista. Não dá para ficar esperando que um salvador da pátria venha fazer as coisas pela gente. Se a gente tem problema, a gente tem que tentar buscar a solução, né? E unidos, essa solução fica muito mais fácil, porque aí são diversas cabeças pensando, experiências diferentes, que têm competências diferentes e relacionamentos diferentes. Então, isso facilita muito. Só que, para isso funcionar, a gente precisa ter liderança. E vamos combinar, né, Vieira? A gente está meio mal de liderança, não só na área empresarial, mas também na área política, né? Então, é uma deficiência que nós temos hoje. Infelizmente, né, muitas das nossas entidades estão entregues na mão de pessoas que não deram certo para o seu negócio e foram ser dirigentes de entidade. Né? Você deve conhecer um bocado desse tipo de entidade, né? De pessoas dirigindo entidades e o seu negócio está semi-falido ou está falido. Então, vamos combinar que é pouco exemplo, né? É desse jeito. Quem passou por aqui, o Zé do Egito é um grande distribuidor aqui no estado do Ceará, da JG. Também o Cício Bernardo está aí conosco. O Cício Bernardo é o presidente da Associação Supermercado do estado da Paraíba, é onde acontece a maior feira agora em novembro, viu, Adriano? Não sei se eles vão ter essa questão, para quem ainda está nesse momento aí difícil, né? Não se pode acumular muita gente, mas a feira vai sair agora dia 25, 26 e 27 de novembro em João Pessoa. Vai ser a melhor feira de varejo nos últimos tempos, tá? Porque é uma feira que está sendo bastante motivada. Foi uma luta que era em outubro, mas passou para novembro por conta desse contratempo aí. Teve outro amigo nosso aí também, Adriano, ele disse que ou entra ou sai fora. Eu não sei, foi no momento que você falou aí que ele chegou a citar. Nós sabemos que está difícil para alguns que foram pegos de surpresa, tal, aquela coisa toda, e ficaram agora quase que sem ânimo para a sobrevivência. Hoje está sendo apresentado soluções aqui para essas pessoas que estão só. A ideia é se unir. Você focou numa situação muito boa aí, que é a questão do produtor, o produtor rural, o produtor da farinha, o produtor do queijo, o produtor do mel. Esses caras aí não são mais matutos, não existe matuto, não. Eles entenderam que a forma de cooperação é a forma melhor para sair fora, né? Para caminhar, para apresentar seus produtos. É tanto que eu recebo algumas ligações de algumas cooperativas querendo entrar no varejo. Eu tenho aconselhado e até me dispus a poder ajudar eles a levar as suas bandeiras para dentro das grandes redes de supermercados. Essa é a ideia, e todo mundo sabe, quem realmente acorda tarde alcança por último a situação. Então, assim, quem ainda está dormindo deve se acordar para partir para o futuro, porque o futuro ele é inovador. O futuro ele vem de surpresa. Ou você está apto à mudança, então você vai realmente fazer como o Adriano disse, fica para trás.
Tá? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem entrou também agora foi o nosso amigo Paulo Cândido, é um homem conhecedor do varejo, vende altas bandeiras de supermercado, também está conosco. Para esses que estão, nesse momento, stand-by, que estão desmotivados por alguma situação, você falou no momento aí, você falou no segmento político, que é uma ação de muita promessa e de pouca realização, onde o empresariado pequeno, principalmente o pequeno, não tem esses apoios todos que se pensa, porque quando o cara é grande, ele tem condição, ele chega em qualquer lugar, os bancos estão batendo na porta 24 horas por dia oferecendo dinheiro. O pequeno não, ele quer saber logo se o cara tem, quer que o cara tem, se tem um bem, se tem que dar, se quer 300 mil, tem que ter um bem de 300 mil, aquela dificuldade toda, então o pequeno fica mais difícil. Eu sempre digo que se não for através de cooperação, esses pequenos eles vão sofrer muito ainda, ou faz como o Adriano disse, ou vão se adaptar para o sistema, ou então vão sair fora, e é isso que você também está o tempo todo aí nos chamando a atenção para isso. Aí eu te digo, qual o caminho a ser percorrido agora por esses pequenos que estão aí nessa batalha, nessa luta aí, nessa trajetória aí de querer voltar ao mercado e se reinventar? Eu acho que você usou bem essa palavra de se reinventar, né? Porque quem estiver esperando que volte o normal, aquele normal que nós tínhamos antes da pandemia, pode esquecer que não vai acontecer, né? A gente não vai voltar mais. O consumidor descobriu que ele não precisa ir ao varejo para comprar, né? E que o varejo agora tem que ir a ele, né? Então, ele descobriu isso e você antes falou que é muito mais... Muitas pessoas perceberam que comprar do sofá é muito melhor, né? A gente não precisa sair de casa, faz o pedido ali, ele entrega, né? O que eu diria para as pessoas que estão desanimadas? Vamos começar pelo desanimado, né? O desanimado, ele, antes de mais nada, ele vai ter que trabalhar com ele mesmo para entender por que ele está desanimado. Porque, olha só, a gente tem 3 maneiras de enfrentar um problema. A gente ficar desanimado e deixar o problema tomar conta da gente. A gente ignorar o problema, achar que ele nem existe, né? Ser um negacionista, né? É uma outra maneira. E talvez a terceira maneira, e a maneira mais inteligente, é encarar ele de frente. Bom, se eu tenho um problema, vamos imaginar que é um problema financeiro, né? Como eu resolvo esse problema? Acho que essa é a pergunta que tem que se fazer. E não ficar gastando muita energia chorando do problema. Porque o problema ele já sabe. Só que enquanto que ele estiver chorando, tem alguém vendendo lenço, né? Existe um ditado desse, né? Então alguém está vendendo lenço, está ganhando dinheiro com o seu choro. Então, tenta entrar para o time dos que vendem lenço, né? Verifique de onde você consegue buscar força ou energia, ou inspiração para fazer uma reversão nesse seu negócio. Ontem aconteceu uma coisa aqui na minha cidade, eu moro em Novo Hamburgo, fica na região metropolitana de Porto Alegre, um supermercado da minha cidade, na nossa cidade tem mais ou menos 300 mil habitantes, um supermercado da nossa cidade, que fica num dos bairros mais, vamos dizer assim, menos prestigiados da cidade, fez uma atividade ontem, uma live, ele botou 2.300 pessoas nessa live. 2.300 pessoas. Olha só, gente, um supermercado que muitas pessoas não conheciam. Mas ele fez uma jogada de marketing extremamente inteligente. Existe aqui algumas campanhas para arrecadar fundos para comprar remédios e fazer tratamento para crianças com AME. A AME é uma doença muito rara e ela é uma doença, para fazer o tratamento é muito caro, né? Então é muito dinheiro que precisa para fazer esse tratamento. E nós temos 2 crianças aqui na região com essa situação. E aí o supermercado fez uma proposta para as pessoas. Olha, vocês assistem a nossa live e para cada pessoa que estiver assistindo a live, nós damos R$1. Eles em 1h30 conseguiram botar ao mesmo tempo 2.300 pessoas assistindo a live. O que eles fizeram nessa live? Eles foram apresentar o supermercado e as suas ofertas. Só isso. Simples, né? Simples, né?
Vamos imaginar que seja um carro de som na internet, né? E mais do que isso, eles buscaram diversos parceiros, fornecedores, para que esses fornecedores também patrocinassem essa campanha e mostrassem os seus produtos de forma destacada. Essa ação ontem arrecadou mais de R$10 mil para essas duas crianças. 2.300 foi o supermercado e o resto veio dos fornecedores. Então, olha só, todos os fornecedores querem chegar no cliente, o supermercado quer chegar no cliente. Esta verba foi uma verba de marketing. Muito boa. Muito boa. Adriano, deixa eu interromper um pouquinho aqui. Nós temos apenas aí 2 minutos para encerramento dessa live. Nós temos aí muitas perguntas para ser feitas, muita informação ainda para ser, mas o tempo, a gente não é dono do tempo, né? Então, nós temos 2 minutos aí, irmão, para nós concluir tudo isso, mas eu já vou falando que nós conversamos com o Adriano Arthur Disman, que é o cara conhecedor. Vamos voltar de novo com outros assuntos, dentro do mesmo pensamento, para a gente poder trazer mais informação ainda para o pessoal que precisa. Foi muito bom. Aí, meu irmão, pode concluir aí. Já quero agradecer a todos que estão aí, que já passaram por essa live, e dizendo que na próxima quinta-feira nós estamos de volta aqui. Meu irmão, você pode concluir e encerrando. Primeiro eu quero agradecer ao convite e fico muito honrado em poder falar sobre esse assunto. Eu sou verdadeiramente um entusiasta, um sonhador com a cooperação. Eu acho que ela é a saída para os pequenos negócios, né? Nós estamos no Brasil utilizando demais a cooperação para centrais de compras, que eu acho que é a primeira etapa, é uma etapa importante para a gente começar, mas eu vejo que na área de supermercado, em especial, a gente não deveria ficar na área de compras. A gente tem que buscar mercado, porque vamos combinar, gente, não adianta comprar se a gente não vender, a gente só compra para vender. Então, comprar é necessário? É necessário. Precisamos trabalhar junto para acessar certos fornecedores? É verdade. Mas se nós não vendermos, gente, nós não tem jeito. Nós precisamos fazer farinha, vender mais, buscar mais mercado, garantir o mercado para os nossos pequenos empreendedores. Então, esta é uma sugestão que eu estou dando para as centrais de negócio. Pensem no mercado, como é que a gente vende mais, né? A compra é consequência. Esse é um dos pontos. O outro ponto, não tem jeito, gente. Os grandes estão aí, estão tomando conta, estão ampliando a sua participação no mercado e nós vamos ter que lidar com essa situação. Nós vamos ter que ser inteligente e dar a volta por cima. E isso a gente não faz sozinho. A gente precisa buscar parcerias, precisa buscar pessoas com conhecimento e precisa juntar as diversas expertises que já estão aí. Elas já estão nas nossas cidades. Nós não precisamos contratar ninguém de fora. As pessoas já estão aí, as expertises já estão aí, a gente só precisa botá-las a serviço de uma causa. E a causa é fortalecimento do pequeno negócio. E a cooperação é uma ferramenta para isso. Então, Vieira, muito obrigado mesmo. Eu estou disponível através dos meus contatos, do site do meu escritório, que é www.redexpert.com.br, e nós atuamos especialmente com pequenas empresas familiares e com centrais de negócio. Estamos à disposição e a gente tem uma vivência muito longa desse assunto. Eu atualmente assessoro grandes redes do Brasil e gostaria de me colocar à disposição para a gente bater um papo, independente de contratação, de consultoria, não é essa a questão. É falar sobre cooperação. Eu estou disponível para vocês, é só fazer um convite e estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Vieira. Ok, meu amigo, conversamos com o Arthur, com o Adriano Arthur, sobre o tema cooperação com estratégia para as pequenas empresas. É isso aí, meu irmão. Fico feliz pela sua participação e quero avisar que essa live ela vai para todos os nossos canais a partir de terça-feira, e também inclusive para o YouTube. Você vai receber já o videozinho pronto aí, meu irmão, e vai para todos os canais. Nós atingimos aí em média de 25 mil pessoas com essa ação. Deus abençoe, Deus cuide de você sempre com essa sabedoria para poder ajudar centenas e milhares de empresários que estão precisando de informação. Fica com Deus e uma
um bom tempo para todos. Amém.